Imagine que você leu Romanos 8 dezenas de vezes. E mesmo assim, há uma frase que sempre passou diante dos seus olhos sem realmente entrar no seu coração. Hoje, em menos de 1 minuto, eu quero te mostrar esse detalhe. O segredo que muda a maneira como você ora, como você se vê e como você caminha quando ninguém está olhando. Não é uma chave mística, não é opinião minha, não é truque emocional. É texto, é promessa, é fundamento. E quando isso entra, culpa perde a força, medo perde a voz e o futuro perde a ameaça. Se você já entrou em um culto se sentindo reprovado, se a sua oração trava quando precisa fluir, se a ansiedade aperta o peito no silêncio da madrugada, este vídeo é para você. Agora, atenção, não pule. A virada está escondida logo no começo e o impacto explode no final. O que Romanos 8 faz não é te dar um conselho para tentar de novo. É te entregar uma realidade para habitar. E aqui está o ponto cego que quase ninguém percebe. O poder de Romanos 8 não está na sua capacidade de fazer, mas no lugar onde você está, em Cristo. Esse "em" é a ponte sobre a qual toda a esperança atravessa. É como se Paulo estivesse dizendo: pare de viver como se Deus ainda estivesse em dúvida sobre você. O Evangelho não te coloca numa esteira de desempenho. Ele te coloca numa posição. E posição muda tudo. Pensa nisso. E se a sua luta não fosse provar nada para Deus, mas aprender a respirar o que Deus já declarou sobre você? E se aquele peso que você chama de consciência for, na verdade, uma sentença antiga que já perdeu o direito de falar? E se hoje Romanos 8 rasgar a antiga certidão de culpa e te entregar uma nova certidão de filiação? Não é exagero. É o que acontece quando você enxerga o que sempre esteve aí, diante dos seus olhos. Foi por isso que tantos gigantes da fé insistiram em nos trazer de volta ao texto uma e outra vez, porque o poder não está em como a gente se sente, mas no que Deus falou. É nessa linha que Dr. Martin Lloyd sempre nos empurra. Volte à Escritura, veja o que Deus fez e caminhe sobre isso. Talvez você diga, mas eu não sinto nada. Perfeito. Romanos 8 não começa pelos seus sentimentos, começa pela declaração de Deus. Mas eu caí de novo. Justamente por isso você precisa ouvir isso agora. Mas o meu passado, deixa eu te perguntar, quem define seu presente, o seu histórico ou a obra de Cristo? Quando essa pergunta é respondida pelo texto, a culpa perde a última palavra. E quando a culpa perde a última palavra, a esperança encontra a primeira. Então aqui vai a promessa clara. Se você ficar comigo, você vai enxergar o segredo que Romanos 8 escondeu diante dos seus olhos. Não para ter mais uma informação, mas para experimentar uma troca de fundamento. Porque quando a base muda, o edifício inteiro muda. Nos próximos minutos, eu vou abrir esse capítulo e te mostrar como uma única realidade derruba 3 tiranos que roubam sua paz. A condenação que te persegue, o pecado que tenta te definir e o medo que sussurra sobre o seu futuro. E tudo isso sem slogans, sem atalhos fáceis, sem espetáculo, só palavra, só Cristo, só o Espírito aplicando o que o Pai decidiu em seu favor. Não é um vídeo para te animar por alguns minutos. É um chamado para você sair debaixo de uma nuvem que já não tem mais direito legal sobre você. Se você sente que vive numa gangorra espiritual, um dia no alto, outro no chão, esse é o momento de colocar os pés numa rocha que não se move. Respira fundo. Abra sua Bíblia em Romanos 8. E, por favor, fique até o final, porque quando o segredo se revela, não é você que muda uma coisa ou outra na sua vida, é a sua vida que muda de lugar. E quando muda de lugar, muda de destino. Não há condenação. Você já ouviu isso, mas talvez nunca tenha sentido o peso real dessa sentença.
Ela não é uma frase de incentivo. É um veredito jurídico, definitivo, lido no tribunal do céu. É mais radical do que te disseram. Não é redução de pena, é absolvição total. Não é fiança, é liberdade. Não é Deus está pegando leve com você, é caso encerrado. Se você está em Cristo, o martelo já desceu. E se o juiz já resolveu, por que você ainda continua se julgando todos os dias? O ciclo é sempre o mesmo. Erro, culpa, promessa de se esforçar mais, queda, vergonha, autopunição. A mente cria um loop onde a tristeza vira moeda para pagar o pecado. Você tenta espiar com disciplina, jejum, frases duras contra si mesmo. Isso parece santo, mas é só orgulho ferido tentando se salvar. O Evangelho desmonta esse mecanismo. Você não vive para conquistar um veredito favorável. Você vive a partir de um veredito que já foi pronunciado em seu favor. Dr. Martin Lloyd insistia nisso. Não há, é agora, é absoluto, não depende do seu humor espiritual. Não sobe e desce conforme o seu desempenho. Está atrelado a uma posição, em Cristo. Então, por que ainda nos sentimos acusados? Porque confundimos condenação com convicção. A condenação é vaga, pesada, sem saída. Você é um fracasso. A convicção do Espírito é específica, exata, aponta o caminho. Isso foi pecado, arrependa-se e ande. A condenação empurra para longe de Deus. A convicção puxa você para perto. A condenação te prende ao passado. A convicção te conduz a um próximo passo. Se a voz que você escuta não abre uma porta de esperança, não é o Espírito. É o acusador tentando reescrever um veredito que ele não tem poder de mudar. Na prática, como quebrar o ciclo? 3 movimentos. Primeiro, renomeie a voz. Quando vier a maré da culpa difusa, diga em voz alta o que ela é: acusação. Segundo, rejeite a sentença, declare a verdade do texto. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não como mantra mágico, mas como proclamação de um fato jurídico consumado. Terceiro, substitua o roteiro, confesse o pecado específico, receba o perdão específico e dê um passo específico de obediência. Sem autopunição performática, sem o teatro da tristeza. Arrependimento não é castigo prolongado, é mudança. De mente que produz mudança de caminho. Isso não torna o pecado leve, torna a graça poderosa. A santidade não nasce do medo da chibata, mas da alegria de quem foi perdoado. A culpa te faz esconder, a graça te faz crescer. O medo te paralisa, o amor te impulsiona. Quando não há condenação, deixa de ser slogan e vira chão. Você para de gastar energia se ferindo e passa a investir energia em obedecer. E, paradoxalmente, é aí que o pecado perde força. Não porque você se chicoteou o suficiente, mas porque você creu no que Deus disse a seu respeito. Se o juiz já declarou, você não recorre contra si mesmo. Você recorre à cruz e a cada queda volta ao mesmo lugar. Não para começar do zero, mas para prosseguir a partir do que Cristo já concluiu. Quebre o paradigma hoje. Pare de viver como réu e viva como filho absolvido. Esse é o fim do ciclo de culpa e autopunição. E é também a porta para entender o mecanismo que te sustenta no cotidiano. No próximo passo, veremos como a lei do Espírito neutraliza a lei do pecado de forma concreta no ritmo da sua rotina. Quando Paulo fala da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ele não descreve um código de regras, mas um princípio operativo, uma força em ação. Pense na gravidade e na aerodinâmica. A gravidade não some quando um avião decola. Ela é superada por uma lei mais alta, sustentação. A lei do pecado e da morte continua tentando puxar você para baixo com hábitos, impulsos e narrativas antigas. A lei do Espírito introduz
Sustentação real, energia viva, foco novo e desejos recém-nascidos que tornam possível voar onde antes você só caía. Energia. Aquele que ressuscitou Jesus dará vida aos vossos corpos mortais. Isso começa no ordinário. Ao acordar, o velho roteiro já te chama. Rolar o feed, comparações, ansiedade. A lei do espírito atua quando você antecipa a decolagem. Antes de tocar no telefone, 1 minuto de entrega simples. Pai, aqui estou. Enche-me do teu espírito. Não é ritual pesado. É acionar a fonte. Você nota um vigor diferente para dizer não ao supérfluo e sim ao essencial. Ao longo do dia, micro-recargas, uma pausa de 60 segundos com respiração calma e uma frase âncora. Nenhuma condenação a sou devedor ao espírito, não à carne. Essa energia não é adrenalina da vontade, é vida que flui da presença. Foco. Pôr a mente nas coisas do espírito é vida e paz. O pecado sequestra a atenção. Te prende ao que te feriu ou seduz. O Espírito te dá um novo ponto de mira. Praticamente isso significa reorientar a atenção de propósito várias vezes ao dia. Antes de responder um e-mail tenso, você pergunta: qual é a resposta que coopera com o Espírito? O foco muda o resultado. No trânsito, quando a raiva sobe, você desloca o olhar interno. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A lei do Espírito não apenas diz o que evitar, ela abre uma alternativa concreta e presente. Você escolhe um próximo passo factível, falar mais devagar, adiar a resposta, caminhar 5 minutos para baixar a temperatura. Foco é afeto dirigido. Você aponta o coração para onde quer que ele permaneça. Novos desejos. A graça não só proíbe velhos prazeres, ela reeduca o paladar. À medida que você anda no espírito, o que antes era irresistível perde brilho. Isso não acontece por mágica, mas por exposição consistente. Palavra curta e diária, um parágrafo que você mastiga o dia inteiro. Oração simples e honesta. Companhia de gente que respira o mesmo ar. Você percebe que já não deve nada à carne. Não precisa pagar boleto a velhos hábitos com horas de distração, irritação ou pornografia. Quando a tentação vier, você não discute com ela. Você desloca, troca, não briga. Fecha a aba, levanta, toma água, envia uma mensagem pedindo oração, volta a um trecho de Romanos 8. O desejo certo se fortalece quando recebe atenção e ação imediata. O mecanismo em movimento se parece com isto. A acusação late. Você renomeia. Isso é condenação, não convicção. Confessa o que é específico, recebe. Perdão específico, dá um passo específico de obediência. Pequeno, prático agora. A cada ciclo, a sustentação aumenta. O avião não cai porque não existe gravidade. Ele voa porque outro princípio o domina enquanto o motor está ativo. No seu caso, o motor é permanência. Voltar muitas vezes por dia à fonte. E quando falha, você não negocia com a culpa. Você reinicia o motor. Sem drama, sem teatro. A lei do espírito é presente contínuo. Hoje, aqui, em você. Com o tempo, essa combinação de energia recebida, foco reorientado e desejos reeducados cria uma nova inércia espiritual. O que antes exigia toda a sua força de vontade passa a ser o caminho natural do coração. E não porque você ficou forte, mas porque se tornou guiado. É assim que a lei do espírito neutraliza no cotidiano a lei do pecado. Não apenas segurando sua mão para não cair, mas treinando seus passos para andar. Escravos do medo obedecem para não apanhar. Filhos obedecem porque pertencem. É essa a troca que Romanos 8 descreve. Não recebestes um espírito de escravidão para outra vez temerdes, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. A adoção aqui não é um sentimento vago.
É um ato jurídico e relacional. No mundo romano, a adoção conferia nome, casa, direitos e herança. Paulo diz: isso aconteceu com você em Cristo. O antigo patrão, o medo, perdeu a titularidade. A nova realidade é filiação. À luz de Dr. Martin Lloyd-Jones, a segurança do crente não nasce do exame obsessivo de si, mas do testemunho do próprio Espírito. Ele insiste: a certeza não é presunção, é uma persuasão concedida por Deus. Duas coisas operam juntas: a obra objetiva de Cristo, base legal da adoção, e o testemunho subjetivo do Espírito, base experimental da segurança. Às vezes isso vem como um aba brotando no coração em meio à fraqueza. Outras vezes como uma paz sólida que acompanha a obediência comum. Em ambos os casos, a filiação é fato antes de ser sensação. Herança, herdeiros de Deus e co-herdeiros. Com Cristo, não se trata apenas de receber coisas, mas de receber o próprio Deus como porção. Isso redefine o agora. Você vive com adiantamento de glória, o Espírito como penhor. A esperança deixa de ser fuga e vira combustível. Aguenta perdas sem se quebrar, trabalha sem idolatrar resultados, celebra sem se vender. Herdeiros vivem com horizontes largos, não trocam primogenitura por um prato de lentilhas emocionais. Autoridade. Filhos têm acesso e voz. O medo pede licença. O filho entra e fala com ousadia reverente. Essa autoridade aparece no combate diário. Você não negocia com a condenação, você a despacha. Nenhuma condenação há. Você não se explica à tentação, você a renuncia e substitui. Ora, em nome do Filho, alinha a vontade ao Pai e age. Lloyd-Jones sublinha: a segurança verdadeira produz santidade, não relaxamento. Quando a culpa dirige, você até tenta se comportar, mas sempre como devedor da carne. Quando a filiação governa, você obedece como quem já tem lugar na mesa. E isso dá leveza e consistência, segurança. O medo vive perguntando: e se eu não conseguir? A adoção responde: você já foi recebido. Isso não elimina disciplina, distingue-a de condenação. O Pai corrige, não expulsa. Sofrimento deixa de ser prova de rejeição e passa a ser selo de união. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O Espírito testifica no vale, não só no monte. À noite, quando a ansiedade ensaia o veredito, a filiação repete: Abba. Esse clamor é menos uma performance e mais um reflexo de quem você é agora. Como isso se encarna no dia a dia? Você começa e termina o dia com linguagem de filhos. Pai. Quando falha, volta ao Pai, não ao castigo próprio. Quando decide, pergunta: o que um filho amado faz aqui? E faz. Você pratica trocas de identidade, do eu devo ao medo para eu devo ao Espírito, do preciso provar para posso obedecer, do tudo depende de mim para o Pai já decidiu por mim em Cristo. Repete as verdades que sustentam o coração. Tenho herança, logo posso esperar. Tenho autoridade, logo posso agir. Tenho segurança, logo posso descansar. Essa identidade é inabalável, porque não se apoia na sua oscilação, mas no decreto do Pai, na obra do Filho e no testemunho do Espírito. É o fim da escravidão do medo e o começo da vida à mesa. Herança no horizonte, autoridade nas mãos, segurança no peito. Paulo decodifica o sofrimento mudando a balança onde você pesa a dor. De um lado, os gemidos do presente, perdas, doenças, injustiças, fadiga de tentar e não ver. Do outro, a glória futura que já começou a vazar no agora pelo penhor do Espírito. Não é negar a gravidade, é mudar a referência. Os sofrimentos são reais, mas não se comparam com o peso que vem aí. Esperança, então, não é maquiagem de otimismo, é ar que entra nos pulmões quando tudo grita o contrário.
Ele descreve 3 gemidos. A criação geme. O mundo está quebrado, sujeito à frustração. Por isso, coisas boas murcham e sistemas falham. Nós gememos. Quem tem as primícias do Espírito sente a tensão entre já e ainda não. Quer o que é novo, mas carrega fraqueza. E o Espírito geme em nós. Intercede com profundidade indizível quando faltam palavras, alinhando o nosso não sei ao sim do Pai. Esperança bíblica nasce dessa tríade: reconhecer o quebrado, desejar o inteiro, depender do Consolador. Como manter a esperança quando tudo desmente? Primeiro, reencenar o futuro no presente. Você olha para a frente e puxa para hoje. Serei glorificado. Logo, não serei engolido. Isso não simplifica o luto, mas impede que ele seja absoluto. Você pode chorar sem concluir que está abandonado. A adoção garante: sofrimento não é veredito, é estágio. O Pai corrige e conduz, não expulsa. Segundo, aprender a esperar ativamente. Esperar não é passividade, é preparar-se. Você coloca pequenas âncoras no cotidiano, orações curtas, Abba, Pai, conduz, leituras que lembram a promessa, silêncio que areja a alma, serviço que desloca o foco de si. O corpo participa. Respira fundo, diminui o ritmo, anda, dorme direito. A esperança tem fisiologia. A paciência bíblica é musculatura que se treina nas repetições discretas da fidelidade. Terceiro, traduzir gemidos em oração. Quando a mente não organiza, você entrega ruídos ao espírito. Ora os salmos de lamento, empresta palavras antigas à dor de hoje. Confessa sem estocar culpa, pede sem barganhar, agradece sem negar a ferida. A intercessão do Espírito não te torna eloquente, torna tua fraqueza eficiente. Há poder em apenas permanecer diante do Pai. Quarto, praticar comparações certas. Em vez de medir a sua vida pela régua das vitórias alheias, meça pelo destino prometido. Herdeiros não se apressam como quem vai perder o último trem, caminham como quem tem reserva garantida. Por isso você trabalha, mas não adora resultados. Sofre, mas não se define pela ferida. Celebra, mas não se vende à euforia. A esperança coloca limites no pânico e no desespero. Quinto, comunidade. A criação geme. Nós gememos, e ninguém foi chamado a gemer sozinho. Partilhe o peso, aceite ajuda, sente-se à mesa. Às vezes, a fé emprestada do irmão sustenta a sua. Deus distribui consolo por meios ordinários. Uma visita, um prato quente, um conselho sensato. A ceia, um salmo cantado baixo. Em termos práticos, quando chegar a notícia ruim, não corra para prometer a si: vou ser forte. Corra para dizer: sou filho. Nomeie a dor, diminua a velocidade, entregue o descontrole a Deus, faça o próximo bem pequeno possível. Guarde um memorial de providências, anotando livramentos e respostas. Faça jejum de comparações e de previsões catastróficas por alguns dias. E, ao fim, repita: minha história tem futuro, minha dor tem prazo, meu Pai tem as rédeas. A glória não cancela os gemidos, mas os coloca a caminho. Quando você não sabe orar, o Espírito não fica esperando você encontrar palavras. Ele entra. Romanos 8 diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis e sonda corações conforme a vontade de Deus. Isso não é um truque místico, é um mecanismo de cuidado. Quando a sua linguagem trava, o Espírito vira a linguagem. Quando sua bússola gira, ele é o norte. A intercessão silenciosa não te torna eloquente, torna sua fraqueza eficaz. O atalho começa no esvaziamento. Você para, respira e reconhece: Abba, eu não sei. Essa rendição não é desistência, é alinhamento. O Espírito não te dá, primeiro, novas informações. Ele te dá nova inclinação. Ele recalibra afetos, desinflama impulsos, baixa o ruído do medo.
Às vezes a resposta não chega como frase, mas como coragem de obedecer o óbvio que você evitava, ou como freio para não fazer o que seu orgulho pedia ontem. A intercessão muda decisões porque muda você antes de mudar circunstâncias. Como isso se manifesta no cotidiano? Em decisões confusas, o Espírito age em 3 frentes: palavra, paz e providência. A palavra ilumina o princípio, o que é sábio, santo, honesto. A paz não é ausência de tremor, é a firmeza de posso andar nessa direção sem trair a consciência. A providência mexe em portas e tempos. Quando as 3 convergem, avance. Quando divergem, espere. A intercessão secreta é esperar com Deus, não esperar vazio. Práticas simples que abrem espaço para essa obra. 1. Minuto de rendição. 3 ciclos de respiração lenta e a frase: Abba, guia meus afetos. Depois, um versículo curto. Por exemplo, seja feita a tua vontade. Repetido, até o coração desacelerar. 2. Oração sem palavras. Sente a dor. Nomeia com 2 palavras, medo financeiro, culpa antiga, e fica em silêncio consciente diante do Pai. O Espírito traduz esse peso melhor do que seus argumentos. 3. Salmos de lamento. Empreste voz a Salmos 13, 42, 130. Leia devagar, como quem mastiga. Pare onde doer. Ficar ali já é oração. 4. Diário de inclinações. Anote decisões a tomar. E ao lado, registre como seu desejo muda ao longo de 3 dias de oração silenciosa. Observe se cresce mansidão, não ansiedade. O Espírito costuma aquietar, não incendiar, precipitações. 5. Conselho e confirmação. Compartilhe com um irmão maduro. A intercessão do Espírito não te isola, ela te insere no corpo. Muitas vezes, a resposta vem pela boca de outro. Sinais de que a intercessão está operando. Você aceita um não de Deus sem ressentimento. Encontra obediência difícil com doçura inesperada. Para de forçar portas. Descobre palavras certas na hora certa para consolar alguém. Seu critério muda de o que me alivia agora para o que glorifica a Cristo. Não confunda isso com passividade. Interceder não é cruzar os braços, é cruzar a vontade com a vontade de Deus até que coincidam. E quando tudo continua escuro, persevere no ficar. A fé cresce por repetição. O Espírito ora em você enquanto você permanece. Às vezes, a maior mudança é não desistir hoje. Repita o pequeno rito: silêncio, Abba, escritura curta, ato de fidelidade simples, um telefonema, um pedido de perdão, um e-mail honesto. Decisões e destinos são esculpidos por 1000 micro-obediências guiadas pelo Consolador. Lembre, o atalho do Espírito não salta etapas, ele encurta desvios. Ele te tira da lógica de órfão, tudo depende de mim, e te recoloca na lógica de filho, posso depender. E nesse lugar, as orações que você não consegue fazer continuam sendo feitas por Ele, em você, por você, para a glória do Pai. A matemática do impossível começa quando Deus entra na equação. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não é a soma romântica de circunstâncias boas, é a providência transformando até os negativos do filme em luz. À luz de Lloyd Jones, isso não é otimismo psicológico, é teologia da realidade. O bem aqui é ser conformado à imagem do Filho. O propósito de Deus não é nos poupar de vales, é nos fazer parecer com Jesus atravessando-os. Por isso, Paulo puxa a cadeia de ouro. Conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. É uma corrente sem elos soltos. Note a ousadia. Glorificou no passado como fato consumado. A lógica é, se ele começou, ele termina.
O chamado aqui não é mero convite, é chamado eficaz. Deus não apenas toca a campainha do seu coração, Ele abre a porta da casa e te assenta à mesa. Propósito, então, não é sua lista de metas, é a certeza de que a mão que escreve sua história não treme. Daqui nasce a aritmética das perguntas impossíveis. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se não poupou o próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas de que realmente precisamos? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se o próprio Deus já os justificou? Quem os condenará se Cristo morreu, ressuscitou e intercede? Quem nos separará do amor de Cristo? A resposta de Paulo não é uma tese, é uma avalanche. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem poderes, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade. O infinito de Deus neutraliza qualquer número do incontrário. Viver essa matemática no cotidiano é reinterpretar o que acontece. Quando algo te fere, você pergunta: como isso, não em si, mas nas mãos do Pai, pode cooperar para formar Cristo em mim? Quando algo te promove, você se lembra: sucesso que não me conforma a Cristo é distração, não bênção. Chamado vira direção para o dia, fazer o bem que está diante de mim com a coragem de quem é amado de forma inseparável. Propósito vira bússola. Não preciso vencer todas as batalhas hoje. Preciso permanecer fiel no meu posto, porque a soma final já foi garantida na cruz e no trono. Se o amor é inseparável, a esperança é imbatível. Você não calcula mais sua vida por probabilidades, mas por promessas. E quando tudo gritar o oposto, você responde com a equação do Calvário. Perda plus Cristo, tens ganho, fraqueza plus Cristo, tens poder, silêncio plus Espírito, e intercessão, vale plus pastor e caminho. A matemática do impossível não nega a dor, ela a coloca sob o domínio do amor que não falha. Se este conteúdo te edificou, segue o canal para acompanhar os próximos tópicos e caminhar com a gente nessa jornada de esperança prática. Amém.